A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos estejam bem, que a graça de Deus esteja atuante nas vossas vidas e que a misericórdia de Deus alcance você e sua família de forma plena. Nós vamos falar hoje, esse é o terceiro vídeo que nós estamos falando sobre a dimensão da fé. E eu quero falar hoje sobre o mover das montanhas na vida espiritual do crente. Nós vivemos num mundo completamente cheio de adversidade, cheio de problemas, e se você não se encontrar a si mesmo no meio dessa turbulência, desse mar bravio que é a vida, você vai viver intensamente de uma forma negativa. Você vai viver sempre para baixo, sempre com problemas. Você não vai ter uma visão de mundo além dessa dimensão, como eu falei em um dos vídeos, na dimensão do quadrado. Vive aqui. Nós precisamos estar além, lá onde não tem começo e nem fim. E a gente só pode adentrar essa dimensão dos milagres através da fé. A fé é o nosso veículo. E é através dos pensamentos, dos sentimentos, dos sonhos, das visões por fé que nós acessamos esse local, certo? Então, para basear o nosso vídeo de hoje, eu quero ler no livro de Marcos, capítulo 9, o versículo 23, que diz assim: E disse-lhe Jesus: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você pode crer, se você consegue visualizar essa dimensão, tudo é possível para você. Queridos, você que está chegando aqui no canal agora e você não me conhece, muito prazer, eu sou a missionária Helena. Atualmente nós estamos aqui no interior de Alagoas, Brasil, fazendo a obra do Senhor, trabalhando, e Deus nos deu este canal para expandir um pouco mais esse trabalho de evangelização. Então, o conteúdo deste vídeo, de todos os vídeos, de todo o canal, é Bíblia e atualidades quando necessário, porque a minha missão é ensinar a fé, a minha missão é conduzir pessoas ao reino de Deus através da única coisa que nos faz entrar nessa dimensão de milagres, que é a fé. E é sobre fé que nós vamos falar. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, coopere conosco, mande para alguém. Talvez alguém esteja precisando muito ouvir uma palavra de fé, mas fé na prática, porque falar de fé de uma forma que as pessoas não consigam praticar, não consigam viver, é inútil. É inútil. Mas eu quero falar hoje da fé que move montanhas. Nessa dimensão de milagres que nós vivemos, eu quero falar para você que tudo é possível. Pode ser que você esteja acometido por algum tipo de enfermidade, talvez você tenha caído em alguma cilada, alguém te enganou, alguém te ludibriou e você está muito triste, está para baixo, está se sentindo inferior, está se sentindo só. Ei, deixa eu dizer, você nunca esteve só. Não precisa se sentir só porque está faltando a companhia de um outro ser humano. Você tem a você mesmo, você é uma alma brilhante, você é uma alma gigante. E além disso, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo e você tem a Deus com você. É seu companheiro permanente, entendeu? Então vamos lá, movendo montanhas, o mover de montanhas, como Jesus disse, né? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, mova-se daqui, e ele se moverá, né? Como é que você se comporta diante das circunstâncias da vida, dos problemas, das adversidades que se levantam para pelejar contra você? Como é que você se comporta diante das eventuais catástrofes, perdas, desgostos? Como é que você se comporta? Às vezes a pessoa tem um discurso de fé maravilhoso, é um discurso de fé lindo, aí tá tudo bem na sua casa. Tá tudo correndo muito bem, e aí quando acontece qualquer coisa, aquela pessoa que era florida, que era colorida, que era brilhante, de repente murcha e se acaba e nunca mais, e aí deprime, e aí fica revoltado com Deus. Como é que você se comporta? Quem vive por fé não vai deixar de ter problemas, vai ter problemas e deixa eu dizer, vai ser dobrado.
Mas acontece que você já não está mais vivendo nessa dimensão, você já vive na dimensão dos milagres. E tudo você crê, porque a fé é o nosso combustível, é o nosso alimento, a fé. E sem ela é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você não crê que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É impossível. Então veja bem, quando acontece uma adversidade que você tem que buscar a fé, você precisa ter em si um depósito, uma poupança, né? Uma poupança de oração, uma poupança de leitura da Bíblia, uma poupança, uma reserva. Porque nos momentos de adversidade, de problemas, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar diante daquele problema gigantesco, mas o que é que vai haver na nossa vida? Nós vamos ultrapassar essa dimensão e vivermos intensamente no padrão de fé, no limite da fé, né? Então é isso. Deixa eu contar uma coisa. Há alguns anos, muitos anos atrás, uma equipe de cristãos foram para evangelizar no mato, numa floresta. E chegando lá, um local muito isolado, essa turma, essa equipe foi surpreendida por um grande medo. Por quê? Porque já era noite e começou uma fumaça e um barulho, era fogo na floresta. E não havia para onde correr. E o fogo ia se alastrando, ia chegar ali, ia matar todo mundo, ia sufocar todo mundo, porque por mais que na aldeia tivesse, o fogo não chegasse, mas a fumaça sufocaria todo mundo e não havia como escapar. Ainda que fosse para o rio, que na região chama Igarapé, ainda que fosse para o Igarapé, mas não conseguiriam escapar por causa da fumaça. Ninguém respira, né, tranquilamente fumaça e fica bem. Então, aquele grupo de crentes não tinha outra alternativa a não ser orar a Deus por um socorro. Não tinha para onde fugir, não tinha o que fazer. E assim eles fizeram, começaram a orar e se prontificaram no meio daquela aldeia, de mãos dadas, orando e chorando, clamando aos céus por socorro. O único socorro que nós poderíamos ter naquele dia era a chuva. E, amados, deixa eu dizer uma coisa. Pouco tempo depois, o Senhor mandou para nós uma calmaria, uma tranquilidade dentro do nosso coração, tão grande, mas tão grande, que todos ficamos em paz. Era como se estivesse dizendo, tudo bem, se morrer vai para o céu, né? vai para a glória. E não demorou muito, creio que 2 ou 3 horas depois, o barulho das árvores caindo era aterrorizante. A fumaça já começando a aparecer. E aí não demorou muito, o céu, era noite, começou a desaparecer tudo quanto era estrela, começou a ficar turvo e somente naquela região, só naquele perímetro onde estava o fogo e onde estava aquela aldeia, caiu uma chuva tão grande que apagou aquele fogo. E todos choraram agradecendo, vendo a mão do Senhor ali. Um outro momento estava acontecendo naquela mesma região, que era agricultura, plantação de pimenta do reino, e havia um rapaz, e ele havia aceitado Jesus, ele era solteiro e ele era muito trabalhador. E ele aceitou a Jesus e ele cuidava da roça dele, da plantação dele. Mas aí naquele ano deu uma seca absurda, que no período que era para chover não choveu e ficou todo mundo sabendo que teria prejuízo por conta da falta de chuva. E aquele rapaz que era agora crente, nós havíamos evangelizado ele tinha aceitado Jesus, ensinando a fé para ele, vivendo ali naquele local. E o nosso irmão só morava sozinho e ele conta que de madrugada ele ia lá para o quintal onde ele via da sacada da casa dele, ele via a plantação. E a plantação estava amarelada. E ele, toda madrugada, ele levantava, quando já clareando o dia, ele olhava a plantação e dizia, Deus, não deixa eu ter prejuízo, Deus. E esse rapaz era dizimista fiel. Era uma bênção de Deus.
E lá nessa região, as pessoas dizimam por ano, anualmente, por conta da colheita, né? Aqui onde nós estamos é mensalmente por conta dos salários, mas lá na região, como era uma região agrícola e as pessoas ganhavam por ano, então era anual e ele era dizimista. E naquele ano ele disse: Deus, nós estamos construindo a igreja e esse ano eu ia dar um dízimo tão bom para a igreja, mas seja feita a tua vontade, abençoa a minha plantação, Senhor. Toda madrugada ele ia fazendo isso. Acontece que ele não percebia, mas depois, alguns dias depois, foi que ele percebeu. No perímetro da roça dele, do lote dele, a terra estava toda fresquinha, era diferente da terra do outro. E a pimenta dele estava bem verdinha, diferente da do outro. Ele ainda não tinha percebido, ele só estava vendo o amarelão da pimenteira. Mas ele não percebeu que do lado estava muito pior. E o que ele fez? Ele começou a perceber e começou a glorificar e agradecer a Deus. E disse: o que está acontecendo? O que acontece? Quando ele disse: vou acordar mais cedo, vou fazer uma vigília, que eu quero ver o que está acontecendo. Em 1 hora da madrugada, lá pelas 3 da madrugada, durante 1 hora, das 3 às 4 da manhã, só no lote dele caía um orvalho sobre a plantação dele. Bendito seja Deus. Esse rapaz conseguiu ter a colheita maior do que a do ano passado, enquanto todos estavam passando por agonia. Amados, esse irmão, ele conseguiu entrar na dimensão dos milagres. Na fé, pela fé, nós podemos acessar tudo quanto nós quisermos ou precisamos. Jesus disse: tudo é possível se você puder crer. Se você confiar no que eu estou dizendo, se você acreditar no que a Bíblia diz, porque é isso que eu estou dizendo aqui, você vai desfrutar de uma vida de milagres, uma vida próspera, uma vida abençoada. A fé, ela é, na verdade, uma substância que daqui de dentro do coração, que os olhos naturais não podem enxergar. Mas ela é o combustível. A fé é uma necessidade do crente para ele poder ter comunhão com o céu, para ele poder ter uma comunicação com o céu. É necessário ter a fé. E a fé é onde nos transporta para uma dimensão de milagres. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, 16, salvo engano, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí outro versículo que diz, depois eu vou colocar aqui embaixo, que agora não me vem à memória o número, mas eu vou colocar aqui, uma outra diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, meu amado, qual é o segredo? Agrade ao Senhor e se agrade dEle. Aí Ele vai satisfazer o desejo do seu coração, todas as coisas serão possíveis. Por mais que Deus queira te dar um monte de coisa, por mais que você tenha muito desejo de ter as coisas e Deus queira te dar, sem fé é impossível. Você precisa crer num Deus invisível, num Deus de milagres, num Deus de providência. Você precisa acreditar nisso. E você precisa se jogar, você precisa conseguir entrar no reino de Deus, no reino do invisível. E sem fé você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Sem fé você não vai conseguir. Olha, se você crê, você entra na dimensão dos milagres. Você crê que Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O Senhor, Ele está dizendo no seu ouvido assim: creia tão somente. Não duvide, se jogue, se entregue, busque, clame. Porque nada é impossível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Mas é necessário que o reino de Deus seja tomado. E tomado por quê? Por fé. A fé precisa entrar. O reino de Deus é tomado pela fé. Você precisa crer contra as divergências. Você precisa nadar contra a maré, porque é assim. Crer, irmãos, é muito difícil, mas também quando você consegue, tudo chega na tua mão. A Bíblia diz uma outra vez: o justo viverá por fé. Fé, o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é a certeza de que elas vêm, de que elas existem. Tudo que nós pedirmos, não duvidando no nosso coração, a gente recebe.
Jesus, ele quer que você mergulhe nessa dimensão de milagres, através da fé. Mergulhe na dimensão dos milagres, porque Jesus Cristo, ele é capaz, ele é soberano, ele vai te dar tudo. Você é capaz de ter tudo. Tudo que você precisar, o Senhor pode mandar, desde a tua saúde. Mergulha, entra na dimensão dos milagres. A tua saúde, a tua vida, teu casamento, a tua vida familiar, tudo é possível se organizar se você entrar na dimensão dos milagres. Então, missionário, como é que eu faço para entrar? Não vá na fé dos outros. Existem pessoas que só crê na fé do outro. O outro tem a porção de fé dele. Você também recebeu a sua porção de fé. Faça ela crescer. Como é que eu faço a minha porção de fé crescer? Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir a vida dos outros, a fé não vem pelo ouvir as vitórias dos outros, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, igreja que não lê Bíblia, ela não tem fé. Ela fica esperando só milagre dos outros, milagre dos outros, milagre dos outros. Provoca emoção, não fé. Milagre não produz fé. A fé produz milagre. Então, se você fica só ouvindo milagre, milagre, aquilo não vai produzir fé em você. O que vai te produzir fé é a palavra de Deus. É assim que está escrito. Então, começa a ler. Não sei ler, ouve. Coloca para ouvir. Não é? A palavra de Deus, porque é assim que você vai conseguir entrar na dimensão dos milagres e ser vitorioso em tudo quanto fizer. Como é que eu faço, missionário, que eu sou tão fraquinho? Vai na tua força. Gideão era um menino agricultor que precisava ir colher o trigo e cuidar do trigo ainda não totalmente maduro no lagar. Todas as condições para Gideão eram contrárias. Por quê? Porque ele tinha que colher o trigo de madrugada, antes do tempo da colheita, cuidar no lagar. Lagar era o lugar de fazer vinho e não de cuidar de trigo. Mas ele tinha que fazer aquilo porque os seus inimigos roubavam a roça, destruíam tudo que era deles. Até que um dia o Senhor chega para ele e diz: Gideão, vai nessa tua força. O Senhor diz para você que está assistindo esse vídeo, você não vai na força da missionária, você não vai na força do pastor, não vai na força de quem quer que seja, você vai na sua força. E o Deus de toda glória vai ouvir o teu clamor. E o Deus de toda glória que te conhece vai atender a tua petição. Mas você precisa crer. Você precisa mergulhar na dimensão do milagre. E o milagre é algo que você ainda não viu fisicamente. Está dentro do seu coração, está dentro da tua mente. Está lá na possibilidade que Deus dá para nós, porque são infinitas as possibilidades. Mas aí nós ficamos dentro do cubo aqui, quadrado, dentro de uma caixinha, somente pensando aqui. Ai, tá doendo. Ai, eu não posso. Ai, tá difícil. Fulano de tal não me ajuda. Beltrano não olha para mim. Fulano de tal não resolve isso. Eu corro atrás de fulano. Para com isso. Vai na tua força. Vai nessa tua força. Busque. Ore. Missionário, não sei orar, sabe? Você não sabe conversar com seus amigos? Você não sabe conversar com um monte de gente? Quando você vai para o doutor, você não sabe conversar com o doutor? Então você também sabe conversar com Deus. Fale do seu jeito, ore do seu jeito. Missionária, mas eu oro tanto, parece que não sai daqui. Sai, o Senhor está ouvindo, está atendendo. É você que não sai daqui. A sua oração sai. Tudo que você faz está registrado. Tudo que você diz está registrado. Então, meu amado, entra na dimensão do milagre hoje. Ao ouvir esse vídeo, eu espero despertar em você um anseio de conhecer a palavra de Deus, porque ela vai te dar fé. A fé, ela vai te produzir para você milagres. E você vai viver na dimensão dos milagres. As pessoas vão olhar para você e não vão entender o quanto você é feliz. As pessoas não vão entender que você não vive de aparência, você vive do que você é. E você é filho do rei. Você é príncipe, não importa se você está de chinelo ou se você está com o sapato mais caro do mundo. Se você serve ao Deus de toda glória, se você entra na dimensão dos milagres, se você crê em Jesus Cristo como único Senhor, você é filho do rei. Se você é filho, você é herdeiro, você merece ter vida. Nós somos semelhantes a Ele. Sabe onde é que o eu sou habita? O eu sou habita em você. O grande eu sou está em você. E todas as coisas é possível.
Amado, Deus te conhece intimamente, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, Ele conhece os seus pensamentos. Antes que a palavra venha na tua boca, o Senhor já sabe os seus pensamentos. E hoje o Senhor quer trazer vitória para você, quer trazer vida para você, quer trazer saúde. É possível. Lázaro estava morto há 4 dias. 4 dias. E quando Jesus encontrou as irmãs dele e disse assim: Lázaro há de ressuscitar. E elas disseram: eu sei, Senhor. Lázaro vai ressuscitar no último dia. Ele disse: não. Tire a pedra, tire o impedimento. Creia tão somente, porque tudo é possível aquele que crê. Eu estou aqui, eu cheguei. Ah, Senhor, o Senhor chegou, mas já tem 4 dias que ele está enterrado. Mas ele chegou, e quando Jesus chega, não tem para ninguém. Se Jesus chegar na tua vida hoje, aceita ele. Toma posse dessa vida, toma posse da vitória. Receba da parte de Deus a saúde nas tuas células, a saúde na tua mente, a saúde na tua vida, a saúde na tua alma. Amado, não coloque a responsabilidade da sua felicidade nos outros. Coloca em Deus, somente em Deus, porque Ele é fiel. E quer saber de uma coisa? Se você crê, você pode mover essa montanha. A partir de hoje, tome posse da sua vitória. Saiba que Deus está contigo e Ele não vai te deixar. Você é capaz, porque Jesus já conquistou para nós. Hoje, nós temos Ele, soberano, dominando tudo. Que Deus te abençoe. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo. E que a fé seja um alimento constante na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.